Espera, 3 meses sem postar vídeo? Ai, como eu vou explicar isso pro Antares? Cara, isso vai ser complicado. E eu sei muito bem que vocês estão aí. Opa, sejam bem-vindos. Acho que eu te assustei, não é? Não? Ah, certo. Então, cara, agora como posso me explicar a vocês? Bem, de início eu não estive parado. Para alguns provavelmente parecia que eu estava vagabundando, mas claro que eu não estava fazendo isso, longe de mim. Tá bom, desse modo pode ser lá daqui. Mas enfim, perdão pela demora. Mas, com um pedido de desculpas, hoje vim apresentar algo novo para vocês. E querendo trazer algo nostálgico, acabei caindo naquele nicho de jogos de Play 1. E provavelmente em algum momento vocês já jogaram alguns do mesmo estilo. E lembram muito bem das qualidades que marcaram aquela época. É sempre intrigante quando a gente encontra um jogo com os mesmos estilos gráficos simples, mas que consegue entregar uma boa história e uma jogabilidade relativamente interessante. Esses jogos têm um charme próprio, e é fácil de ficar curioso para saber até onde eles conseguem nos entreter. E foi exatamente isso quando aconteceu quando Morph apareceu. De cara, já chamou a atenção, mas conforme a história foi se aprofundando, a curiosidade virou imersão. Cada acontecimento deixava a gente mais preso, querendo entender mais sobre os desfechos. E com o sucesso que ele teve, é claro, surgiram vários jogos que tentaram seguir a mesma linha. Alguns conseguiram capturar o clima, outros nem tanto. E foi aí que apareceu o Cold Strike em meio de tudo isso. E por essa razão, quando eu encontrei, tive a necessidade de trazer essa história para vocês. Então, me chamo de Zaigeko e sejam bem-vindos ao mundo de... E aqui a gente é apresentado o nosso personagem, que vamos controlar durante a jornada, com direito a informações pessoais, tipo nome, data de nascimento, especialidade e por diante. E isso, de certa forma, não é tão frequente ver em jogos que começam com esse tipo de introdução logo de cara. Nas informações que é apresentado sobre o personagem, é dito que ele tem 15 anos de experiência com veículos pesados e 7 atuando em condições extremas. Mas esses dados não são os mais importantes. O texto indica mais sobre o que iremos fazer e em que época estamos na parte sobre estabilidade psicológica, que constata que nós não somos propensos ao pânico. Há também uma breve descrição que situa a história no ano de 1964. E assim, a gente já consegue nos situar. E continuando, é mencionado no documento em que situações imprevistas pode haver perdas de passageiros, mas como elas não estão relacionadas às nossas ações, a gente já pode ficar tranquilo. Claro, no meu entendimento. E a conclusão do documento afirma que não representamos uma ameaça ao regime e provavelmente somos valiosos demais para sermos simplesmente descartados. Essa última parte é minha interpretação, e aqui de início podemos criar algumas teorias. Essa possivelmente possa ser a razão pela qual fomos trazidos para esse lugar, porque no final do documento há uma assinatura aqui indicando que, caso a missão seja bem sucedida, seremos restabelecidos na nossa patente. Se no documento fala que seremos restabelecidos nossa patente, significa que devemos ter feito algo, mas esse algo não saberemos aqui. Provavelmente nunca vamos. Depois dessa breve explicação, iniciamos dentro de um Kraskakov, acho que seja o nome disso, veículo que podemos chamá-la de casa com rodas, feito para enfrentar condições extremas na Antártica. E aqui começamos a cumprimentar os tripulantes que acompanharão dessa jornada. O mecânico, o capitão, a cozinheira e o operador de rádio. E por último, o nosso cientista. Eu construí a rota. O clima está aceitável, mas a tempestade parece estar se aproximando. E assim, prosseguimos nossa função. Então, sim, é isso mesmo. O ponto de referência fica naquela direção. E aqui, o jogo consiste basicamente em dormir, acordar e seguir a seta que indica para onde deveremos ir. Esse estilo de mecânica do jogo lembra daqueles jogos de 1990 que é necessário seguir a seta. Um daqueles exemplos que eu posso dar é o Runabout 2 e Crazy Taxi. São jogos que poucos vão se lembrar, mas é bom viver esse tipo de memória. Depois de um tempo vagando, chegamos no nosso primeiro destino. Certo, o mecânico vai dirigir em seguida, então vai dormir um pouco. E depois de irmos ao banheiro e descansarmos, vamos conversar com os tripulantes para sabermos como passaram a noite e nos informar sobre o que aconteceu. Que estranho,
Eu configurei a rota corretamente. Esse é o motivo. Bem, tendo essas informações, podemos concluir que foi uma falha de comunicação, mesmo isso sendo relativamente óbvio, mas a partir daqui seguimos em diante para descobrirmos como os outros tripulantes estão lidando com essa situação. O capitão, um homem que teoricamente deveria estar nos apoiando e oferecendo algum tipo de liderança, continua sentado, imóvel, tragando irritado com seu tabaco, como se nada estivesse acontecendo. Já nosso operador de rádio insiste em tentar estabelecer contato com a rede, mas os resultados são sempre os mesmos. Nenhum sinal, nenhuma voz, apenas o silêncio. E ali perto nós encontramos o diário do operador, que revela uma das suas anotações. Sem respostas da base por vários dias. E em seguida vamos conferir o mecânico, que se mantém resmungando para si, mesmo com a voz baixa, dizendo: Como isso é possível? Estava tudo bem antes. Algo certamente deve ter acontecido quando dormíamos. Mas o que será que aconteceu? E por fim, nós se aproximamos da cozinheira. Diferente dos demais, ela parece ser a única que consegue manter alguma estabilidade. E durante a conversa demonstra uma tentativa genuína em criar um laço. Você está com fome de novo? Não se preocupe. Ainda tem comida enlatada, diferente da minha infância. Pensando bem, ela dizendo esse tipo de coisa, podemos pensar um pouco no futuro e o que pode acontecer conosco. A única forma para nós sobrevivermos é confiando um nos outros. E assim, nós voltamos à nossa cabine, e independente das coisas que estejam acontecendo ao nosso redor, só nós podemos fazer o nosso trabalho, porque se não fizermos, ninguém mais fará. O clima continua piorando. Parece inalterado. O curso permanece o mesmo. E assim concluímos nosso objetivo, e seguimos novamente em o banheiro, mas dessa vez, em vez de todos irem dormir, encontramos o capitão sentado sozinho no escuro, quebrando o silêncio ao comentar: Definitivamente algo de errado aqui. E essa fala soa como um verdadeiro sinal vermelho, pois o capitão, que até então parecia indiferente de tudo, agora demonstra preocupação com a segurança, que levanta suspeitas sobre só agora que ele começa a se importar ou ele deve ter descoberto alguma coisa. Tá, isso não é da minha conta, então boa noite. Nós acordamos e, em vez de encontrarmos nosso cientista estável como esperávamos, percebemos que ele deve ter enlouquecido completamente por conta dessa viagem. Não foi o mecânico o primeiro a perder a razão, mas sim o cientista, que não conseguiu suportar a pressão dessa missão. Diante disso, seguimos para ver como o restante da tripulação passou a noite e em que estado eles estão. Ao irmos à cabine do operador de rádio dessa vez, não o encontramos, o que causa um certo estranhamento. E continuamos nossa busca e acabamos encontrando o mecânico sentado justamente no lugar onde normalmente estaria o nosso capitão. E então, ele nos olha e murmura: Você está aí. Cuide dela. Temos um longo caminho para percorrer. Com essas palavras, podemos deduzir que esteja se referindo à nossa cozinheira. Logo em seguida, vamos até ela, e a cozinheira, como sempre, demonstra uma preocupação, tanto manter a calma mesmo em meio de tanta confusão. A comida enlatada acabou, mas não se preocupe, eu sei o que fazer. Mostrando que, apesar de toda a situação, continua tentando cuidar dos outros como se fosse a sua família, como uma excelente mãe faria. Mas esse fim de mundo, as únicas pessoas que ela pode realmente se preocupar são seus colegas. Por fim, nós seguimos a cabine do mecânico e lá encontramos o operador junto ao capitão, mas os dois estão em meio de uma briga, trocando acusações, gritos, e nesse momento surge uma dúvida. Será que o capitão é o verdadeiro responsável por tudo que estamos enfrentando? Ou será que ele escondeu algo que podemos ter nos colocado nessa situação? De qualquer forma, ainda que estejamos perdidos, não é algo que podemos nos prender agora. Precisamos continuar focando nossa função. Assim, voltamos à nossa posição. O tempo está piorando cada vez mais. O carro está funcionando a plena capacidade. Durante a nossa ida ao nosso objetivo, agora estamos tendo alucinações. E é algo que devemos nos preocupar. Provavelmente nossa sanidade possa estar comprometida. Droga! Estou preso! Você é pé no saco. Mas agora eu vou te consertar. Você vai ficar como novo. O nosso forte acabou de quebrar. E por isso, hoje a gente decide encerrar o nosso turno. E ainda bem que o nosso mecânico está aqui para nos ajudar, pois mesmo tendo surtado antes, agora ele se mantém estável
e dessa vez até demonstra uma certa felicidade com o trabalho dele. No entanto, algo diferente que começa a acontecer com o cientista, que mesmo já estando louco antes, agora parece estar cada vez pior, tornando o problema ainda mais preocupante, já que as criaturas estranhas começam a aparecer em mais diferentes lugares. Quanto mais o tempo passa, elas se multiplicam cada vez mais. Depois dessa verificação, vemos como a tripulação está, mas aparentemente está tudo tranquilo. E assim vamos até o banheiro e damos aquele belo mijão. E assim vamos dormir. Nós acordamos como sempre, mas dessa vez, quando abrimos os olhos, encontramos na cama de baixo o nosso mecânico, ferido. E como o nosso personagem mesmo diz, Ele está coberto de hematomas. o que nos faz questionar imediatamente o que deve ter acontecido quando estávamos dormindo. E assim, como o costume, seguimos para verificar como o restante da tripulação está. E agora o cientista, como antes, já se mostra instável, mas dessa vez provê algumas palavras. Ele está pedindo um sacrifício. Eu tenho que salvar. Isso fica bem claro depois de ele proferir essas palavras. Claramente ele esteja planejando fazer algo com a gente. Mas pelo estado que ele se encontra, provavelmente não deve ter muita chance para se colocar isso em prática. Assim continuamos. Então, a nossa rotina é verificar os outros, o operador de rádio, que permanece descansando sem comentários relevantes, mas em paralelo, a cozinheira e o capitão demonstram sinais diferentes de comportamento. Coma, querido. Ainda tem bastante coisa para se comer. Assim, podemos deixar ela sozinha por um tempo. Enquanto isso, o capitão, por sua vez, lida tudo com uma forma cínica, como se não houvesse qualquer preocupação real, apenas aguardando o pior da operação. Não há muito que possamos fazer diante disso. Então, seguimos em frente e voltamos à nossa posição. Estamos indo em direção certa? Eu não consigo ver o caminho. Depois de um tempo, finalmente chegamos ao nosso destino. Como agora não podemos mais trocar de turno com o nosso mecânico, tudo se torna ainda mais cansativo para nós. Pelo que podemos perceber durante esse período, as alucinações estão cada vez mais aparentes, algo que sabemos que não pode sustentar por muito tempo, já que, do jeito ou de outro, o nosso fim parece estar se aproximando. O nosso operador de rádio acorda dessa vez, mas se mantém trancado na sua cabine, provavelmente tentando entrar em contato com a rede. Embora isso pareça ser algo em vão, e nesse meio tempo ainda conseguimos nos alimentar com a comida preparada pela nossa companheira. Aquilo são dedos? Provavelmente mais uma alucinação nossa. Ainda assim, seguimos nossa rotina, fazemos o que precisamos ser feito e vamos ao banheiro e... Oh meu Deus, ele está envenenado por alguma coisa. Então, essa era a vítima. E assim, não restam alternativas, a não ser aceitar que agora temos um companheiro a menos na tripulação. E assim, acordamos novamente, como de costume, e novamente vamos ver como nossos companheiros estão, mas dessa vez, o nosso mecânico, aquele que estava conosco desde o início, Já não respira mais. e diante dessa nova fatalidade, as nossas opções se tornam cada vez mais limitadas, e as pessoas responsáveis por nos colocar aqui, seja lá quem for, nunca saberemos seus rostos, nunca entenderemos de fato os seus objetivos, e provavelmente nunca houve realmente uma intenção de conquistar algo que nos trouxesse liberdade. Na verdade, parece cada vez mais claro, o plano sempre foi nos aprisionar nesse deserto, até que os últimos de nós definha, e assim, o que faremos no final? Assim, seguimos em busca do restante da tripulação. Depois de observarmos o estado da nossa cabine e verificarmos a do operador, que agora não se encontra lá, continuamos em frente. E com quem nós falamos logo de manhã é o capitão. É uma pena o que aconteceu com o Michaelis. Ele era um bom homem e mecânico. E nesse momento, finalmente sabemos o nome do nosso companheiro, que viajou conosco por todo esse tempo. E embora que tenha sido uma descoberta tardia, pelo menos agora ele pode descansar. Em seguida, vamos em direção à cozinheira, que se encontra em silêncio, chorando baixinho, incapaz de expressar mais do que a dor pela perda recente. E tudo que nos resta é esperar que esse peso um dia acabe, mesmo sabendo que talvez nunca acabe. E assim seguimos em diante, e chegamos onde o nosso mecânico estaria, mas dessa vez encontramos nosso operador de rádio. Não é o que parece. Eles planejaram. Espera, quem planejou? E o que exatamente foi planejado? Quem poderia estar por trás de tudo isso?
talvez os nossos superiores, talvez alguém ainda mais distante, mas assim nós não podemos afirmar nada. Se nós jogarmos isso no colo do nosso capitão, ele pode fazer alguma coisa contra nós, mas provavelmente não seja ele, e também não seja o nosso operador de rádio, porque ele foi responsável por nos contar isso. E temos nossa cozinheira. A cozinheira, ela é a única pessoa que devemos nossa vida, que provê nosso alimento todo dia. E assim, não resta mais nada, porque sem o nosso cientista e sem o nosso mecânico, sabemos que daqui em diante as coisas ficarão cada vez mais complicadas. Depois de tudo isso, voltamos à nossa posição. O combustível está acabando. Quanto tempo mais podemos durar? Enquanto seguimos em frente, as alucinações se tornam cada vez mais frequentes, corroendo nossa sanidade e destruindo pouco a pouco a nossa mente. As coisas vêm acontecendo, nos cercando por todos os lados, e já que sabemos que o tempo não está do nosso lado, as chances estão se esgotando. Eu não sei para onde ir. Depois da gente se levantar, antes de irmos e dormir, resolvemos verificar como o pessoal está. O nosso operador já se encontra adormecido, mas diferente dele, o capitão permanece sentado na mesa, imóvel, enquanto finalmente olhamos para nossa cozinheira. Agora definitivamente temos algo para se comer. Sinto muito. Depois de presenciar a morte da nossa companheira, não resta mais nada do que possamos fazer. Assim como nosso próprio capitão, que em vez de proferir palavras capazes de trazer algum tipo de conforto ou tranquilidade para essa situação, apenas diz: Ela é uma tola. Ela se sacrificou. Ela acha que isso pode nos salvar. Diante disso, não temos mais nada para esperar do capitão, que agora não mostra apenas como um peso morto para a missão. Isso daqui não pode mais ser considerado uma missão. Não tem mais nada que possa ser feito. Sim, eu atirei no traidor. Você está com o Lui com ele? Não? Certo. Com essa afirmação, podemos ter certeza. O capitão, ele é o verdadeiro traidor da nossa tripulação. Foda-se! Eu estou fora! O que você está fazendo aí parado? Vamos! Agora, sozinhos, junto ao frio da Antártica, não temos mais nada a perder. As pessoas de que nós se importávamos estão todas mortas, e tudo que nos resta é caminhar. Caminhar e continuar caminhando em direção a um fim inevitável. Foi bom quanto durou, e aqueles que nós conhecemos, aqueles que nos ajudaram ao longo dessa jornada, jamais serão esquecidos. E esse é o fim, nada mais importa. Mas finalmente podemos descansar e se reunir com eles. E assim, Cold Strike chega ao seu fim. E provavelmente essa seja a história mais longa que eu trouxe aqui pro canal. Mas pode ter certeza que ainda existem muitas histórias que eu posso trazer a vocês. Embora que, é claro, não seja relevante nesse vídeo, no mundo do terror tudo se torna ainda mais desafiador. Especialmente quando temos pessoas incríveis que conseguem narrar essas histórias com tanta maestria. Enfim, se vocês quiserem criar alguma teoria por trás desse vídeo que eu trouxe a vocês, podem comentar, deixar o seu like e se inscrever, isso ajuda muito. E se vocês puderem compartilhar com os seus amigos, eu agradeceria muito também. Isso ajuda o canal a crescer e trazer novos conteúdos a vocês. E eu peço desculpas nesse final por eu estar meio atrasado em trazer novos vídeos. Não tá sendo muito fácil esses dias. Bem, meu tempo tá acabando. Mas antes de eu ir, eu agradeço o Bife, a Rica, a autora e o João por terem me ajudado muito nesse vídeo. E eu vou deixar aqui embaixo o contato deles para quem quiser. Mais uma vez, obrigado e nós se veremos na próxima. Até! Ei, Nid, você tem certeza que eu preciso desse treino? Sim, mais do que qualquer um aqui. Mas... Sim, mais. Você sabe muito bem que eles cuidam nas missões.
E esse treino é pra garantir que você continue vivo. E aqui, a gente não vai usar toda a nossa força. Certo. Certo. Você já sabe muito bem o que vamos fazer aqui, né? Sim, senhora. Então, se prepare.